Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias. E hoje nós vamos aprender a configurar o material para flores e folhas usando aqui o V-Ray para o SketchUp. Para que a gente possa começar, eu vou abrir aqui o meu arquivo. Eu já tenho aqui a minha cena preparada. Eu vou habilitar aqui o Frame Buffer para você ver como é que está ficando a minha iluminação. Olha lá. Minha cena aqui já está pronta, mas eu ainda não tenho o material para esse objeto. Observe que geralmente é o que acontece quando fazemos uma renderização. Sempre deixamos de lado aí a vegetação e o que acontece é você não ter aquela representação realista do material. Então, para que a gente possa estar configurando essa propriedade, eu vou dar algumas dicas a vocês para que a gente consiga criar de duas maneiras. Usando o material translúcido e também utilizando o material two-sided. Os dois vão ter a propriedade translúcida, é importante você saber disso, mas é interessante como é que vamos trabalhar com essas configurações. Então, para começar, eu vou fechar aqui e nós vamos precisar fazer algumas modificações para poder conseguir esse material. Primeira coisa que você vai fazer, eu vou selecionar minha cena 2 aqui, olha, é usando o conta-gotas do editor de materiais do SketchUp, selecionar a textura que você vai trabalhar. Se você baixou esse objeto do Armazém 3D, você não terá os mapeamentos disponíveis para que você possa criar a estrutura que a gente precisa para o material. Então você vai ter que editar essa imagem através do Photoshop. Então vou clicar na opção editar e nós vamos clicar no editor externo para que a gente consiga visualizar essa textura. Olha lá. Então a partir do momento que eu trago esse material para cá, eu vou poder criar o meu mapeamento. Eu vou precisar de dois tipos de mapeamento para essa textura. O mapeamento Bump e o mapeamento translúcido, que a gente vai utilizar na propriedade específica do material. Então, para poder criar a propriedade Bump, a gente já conhece, você pode usar as opções de imagem e dessaturar essa imagem. Aqui você já vai conseguir ter a propriedade necessária. Nesse caso, eu não vou precisar fazer nenhum tipo de configuração, já é o suficiente para que a gente possa criar o Bump. Mas para você poder transformar esse objeto e criar a configuração translúcido, a gente vai precisar deixar a imagem um pouco mais suave. Vamos até a opção de ajustes, vamos primeiro em saturação, reduzir um pouco a saturação e em seguida você vai alterar a opção de levels, reduzindo aqui o valor, olha, para poder deixar a imagem mais clara. Olha só. Esse tipo de representação é que a gente vai usar como se estivesse criando uma luminosidade para a cor. Dessa maneira nós podemos usar ele com efeito de transparência no material. Ok, depois dessas texturas criadas, você vai salvar a sua textura para poder usar no SketchUp. Você vai fazer o mesmo para as folhas, criando o mesmo recurso, o mapeamento Bump e o mapeamento para o translúcido. E claro, salvar o Diffuse também, tá bom? Para que você possa ter todos eles na mesma pasta, para que você possa usar também para outros arquivos. Eu vou voltar aqui no SketchUp e agora nós vamos começar a alterar as propriedades para conseguir o resultado que a gente precisa. Eu vou fazer primeiramente um render dessa visualização, para que eu possa estar dividindo ele aqui e comparando o resultado, ok? Então vamos lá, vou renderizar a cena para ver o resultado inicial. Já temos aqui o nosso primeiro render, vou selecionar a visualização dessa área aqui, que é onde eu vou estar trabalhando no meu material e configurando as propriedades. Então vamos lá, vamos começar criando aqui a configuração para as pétalas da nossa flor. Você pode trabalhar aí com outros parâmetros também, dependendo do material que você está criando, tá bom? Aqui a gente vai ter a ideia base, então vamos lá, vamos criar aqui o V-Ray BRDF e já adicionar a nossa textura aqui no Diffuse. Bitmap, pegar minha textura aqui, olha, já pronta, vou clicar em OK e agora vamos retirar o Diffuse original. Dessa vez vamos trabalhar exclusivamente aqui com as propriedades do V-Ray BRDF. Nós vamos adicionar para o reflexo a mesma textura que estamos trabalhando para o Diffuse, colorida mesmo, ok? Então vamos clicar aqui em OK e vamos ter aqui a nossa visualização. Vamos até o Glossiness, vamos reduzir o valor do Glossiness para 0,4, um valor bem menor aí, tá certo? Para que você possa ter essa propriedade. E colocar o valor 20 para o vermelho.
já que a gente tem a cor desse material voltado para o vermelho. Se você estiver usando outras cores, você vai se basear na cor que você estiver trabalhando. Vou clicar em OK. E agora vamos modificar a propriedade Glossiness para 0,7 e configurar as propriedades que vai dar essa transparência para o material. Qual é a ideia realmente do translúcido? É que a luz atravesse o material, mas ele não passe completamente. Ele vai ter áreas que vão ter mais transparência e áreas que vão ter menos transparência, dependendo aí do ângulo de visualização. Vamos modificar o tipo de translúcido para híbrido, que quer dizer que eu estou usando aqui duas propriedades, a propriedade soft e a propriedade hard. E na opção Backside Color é onde nós vamos adicionar a textura que fizemos mais clara, né? Ou como eu falei antes, mais iluminada. Então ela está aqui, olha. Vou clicar em abrir e clicar em OK. Na propriedade Thickness nós vamos colocar aqui o valor de 2,54 e vamos aumentar aqui o valor do Forward Background para 1, para que a gente tenha a mesma configuração para os dois lados, ok? E para finalizar o material, vamos até o Bump e adicionar aqui a propriedade usando o Bitmap para que a gente trabalhe com a textura. Então vamos clicar em OK e reduzir o tamanho dele para 0,01. Vamos renderizar a nossa cena para que a gente possa ver o resultado desse material até o momento. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui já é o resultado que conseguimos. Você consegue perceber aí que a gente tem uma transparência no material. Essa transparência ela vai depender da luz que está incidindo sobre ele. É esse o efeito que essa propriedade de translúcido vai dar. E aqui a gente já consegue um resultado interessante para que a gente possa dar continuidade, tá ok? Então olha lá, então você já tem essa configuração para que você possa estar trabalhando na sua vegetação. O importante aqui é você conhecer as propriedades que você vai dar para ele, para que você consiga criar qualquer material desse tipo. Vamos agora configurar as opções para a folha. Essa configuração vai ser um pouco mais complexa para que a gente possa estar trabalhando. Vou selecionar ele com conta-gotas. Vamos até o editor de materiais do V-Ray. Eu tenho a folha 1 e a folha 2, tá bom? Nessa folha 2, vou clicar aqui em Preview. Eu tenho uma textura que eu vou estar utilizando para a face posterior, tá certo? Como a gente vai usar a configuração Two-Sided para criar esse material, eu vou usar ele de duas maneiras. Na primeira configuração, nós vamos adicionar o V-Ray BRDF. Como eu falei, vamos usar exclusivamente essa propriedade. Então vamos no Diffuse, adicionar a textura Bitmap, OK, e retirar o Diffuse original dele aqui, para que a gente utilize apenas essas propriedades. Então vamos lá. Na folha 1, nós vamos na opção do reflexo e aqui nós vamos apenas colocar o valor. Vamos colocar o valor de 127, vamos clicar em OK. Na configuração do Glossiness, nós vamos digitar o valor 0,8 e também vamos configurar a propriedade da refração com um valor aqui de 34. Observe que a gente vai sempre usar valores muito baixos aqui para poder criar esses efeitos de transparência. Então, olha lá, o valor 34 e a propriedade IOR nós vamos colocar o valor de 2. Para o Glossiness na refração, vamos reduzir esse valor aqui para 0,6, OK, e habilitar a configuração translúcido para o material. Vamos até a propriedades e escolher o tipo Soft. Dessa vez nós vamos trabalhar com ele de uma forma diferente, tá bom? E na configuração do Backside Color, que vai ser a nossa textura, vamos usar da mesma forma a textura mais iluminada. Olha ela aqui. Vamos clicar em abrir e clicar em OK. Perfeito. Vamos reduzir aqui o tamanho também. Vamos colocar o valor 2,54 e aumentar o seu coeficiente para 1, para poder manter aqui o mesmo valor. Perfeito. Já temos essas propriedades prontas. Vamos até o Bump para definir aqui também essa configuração. Adiciona nossa textura que também já está pronta aqui. Reduzindo o valor dessa textura para 0,005. Vamos deixar ele um tamanho bem menor aí, para que a gente não tenha um relevo tão grande aqui nessa visualização. Ok, já temos esse primeiro material pronto. Vamos agora para a folha 2 e fazer o mesmo processo. Vamos criar aqui através do V-Ray BRDF, adicionar a nossa textura
Essa textura aqui ela é diferente, ela foi criada a partir da mesma textura, porém ela não tem relevo nenhum, ela é apenas uma face. Eu vou abrir aqui para você poder visualizar. Se você já conseguir esse tipo de textura já pronto, você pode encontrar alguns materiais como esse na internet. Você pode estar utilizando também para poder criar o seu material. Eu vou fechar aqui, vamos adicionar esse mapeamento, vou clicar em OK. Vou tirar a configuração de fios original do material. E agora já temos as propriedades aqui para poder estar configurando. Vamos até a opção do reflexo. Vamos colocar o mesmo valor 127. Dessa vez para o glossiness, vamos reduzir o valor para 0,7. Na transparência, nós não vamos modificar nenhuma propriedade, mas vamos reduzir o glossiness para 0,6. Nessa configuração não vamos ter a propriedade translúcido, tá? Então vamos até o bump e adicionar o mapeamento bump para a folha, que é o mesmo mapeamento que a gente tinha anteriormente, reduzindo aqui o valor para 0,005 também, deixando o valor bem menor aí para ele. Ok, já temos aqui as duas propriedades para que a gente possa utilizar o material two-sided. Eu vou estar criando esse material clicando com o botão direito do mouse em cima de Scene Material, Create Material e depois two-sided. Na opção Front, nós vamos adicionar a nossa textura inicial aqui, que é a folha 1. Clicar em OK. E no Back, nós vamos usar a opção folha 2, que a gente criou também aqui. Então, vamos lá. Folha 2. OK. Para a mesclagem dessa textura funcionar, nós vamos até a cor e definir o valor médio de 128 para essa propriedade. Vou clicar em OK. E agora já temos aqui a mesclagem das duas cores, criando também aí o efeito translúcido. Essa aqui é uma outra maneira de fazer e geralmente é a maneira mais rápida. Vamos alterar o nome dele aqui para two-sided folhas, para que a gente possa identificar o nosso material corretamente. E agora vamos aplicar esse material ao objeto. Essa geralmente é a parte mais complexa da criação do seu material, uma vez que você já tem um objeto aqui, olha, com a textura. Essa configuração é necessário que você faça o mapeamento, mas se o objeto já veio mapeado corretamente aqui, olha, vai ser bem difícil você conseguir mapear ele novamente através dessa propriedade. Então nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou até o menu editar, ocultar o resto do modelo para que a gente consiga observar apenas esse material. Eu vou selecionar aqui as folhas, olha lá, entrei aqui dentro do componente das folhas e agora a gente vai poder criar essa propriedade. O que é que vai acontecer aqui no momento que eu aplicar a propriedade two-sided? Ele vai adicionar a minha textura aqui ao objeto, porém a gente não vai conseguir mais ter esse mapeamento. Ele vai mapear o objeto através das faces que compõem ele, olha lá, e a gente percebe que temos muitas faces aqui. Para que a gente consiga ter essa propriedade e manter esse mapeamento, a dica é a seguinte. Você vai selecionar todo o objeto e usando a configuração Sketch UV, você vai simplesmente dar um clique no objeto e com o botão direito do mouse, você vai escolher a configuração Save UVs. Você vai salvar esse mapeamento já pronto. Você vai clicar nele aqui, olha, e esperar ele salvar. Ele vai dizer aqui a quantidade de faces que ele salvou desse mapeamento. Você vai simplesmente clicar em OK. Agora sim nós vamos aplicar a nossa textura two-sided. Eu vou clicar aqui sobre o objeto, olha lá, ele todo selecionado. Você vai simplesmente segurar Shift e aplicar. Você vai ver que ele vai aplicar em todos os objetos. Porém, a textura ela não ficou mapeada corretamente, olha lá. Para que a gente consiga ter um mapeamento correto, você vai voltar em Sketch UV, clicar sobre a face do objeto e com o botão direito do mouse escolher agora Load UVs. Quando você fizer esse processo, você está recuperando aqui a visualização da sua imagem. Olha lá. Só que o que foi que aconteceu? A nossa textura não ficou correta, porque aqui na configuração two-sided, a gente está com a textura invertida. Então você vai simplesmente voltar aqui no editor e mudar para o material front, folha 2, OK? E para o material back, você vai escolher folha 1. OK. Agora sim, vamos ter um mapeamento aqui, olha, da forma correta sobre o nosso objeto.
E agora clicar na nossa cena 1 para que a gente possa voltar aqui à opção. Eu vou selecionar aqui através de histórico a minha cena. Ok. E agora eu vou usar o Region Render para selecionar apenas a flor onde a gente vai querer trabalhar. Esse aqui é o resultado anterior. Agora a gente vai ver o resultado final. Vamos lá. Ok. Finalizar aqui o render para que a gente possa estar visualizando o resultado. Com essa configuração, a gente vai ter sempre a opção da iluminação, fazendo com que o nosso objeto ele tenha um aspecto diferenciado. Aqui eu estou usando uma luz IS Light para que a gente consiga ter essa iluminação direta aqui sobre o objeto. Você vai perceber algumas manchas aqui, mas isso é problema da qualidade do render, que eu deixei mais baixo para que a gente pudesse trabalhar de uma forma mais rápida. Essa é uma opção bem interessante para que você consiga aí configurar a sua vegetação. Como existem diversos tipos de folha, diversos tipos de flores, você vai ter que configurar e testar esses materiais, fazendo modificações no Photoshop para conseguir a melhor qualidade da transparência dele através do translúcido e também configurar outros aspectos como o mapeamento de bump ou de reflexo quando for necessário. Esse material que a gente criou aqui é um material base para que você tenha a ideia de como é que você pode trabalhar. Em alguns casos, você também pode criar a opção Two-Sided para a configuração das flores. Esse é um outro aspecto. E existe ainda a possibilidade de você trabalhar apenas com as texturas. Mas aí você já tem esse conhecimento para que você possa desenvolver esse material. Então é isso aí, pessoal. Esse é o material mais complexo para que você possa estar desenvolvendo. Então você precisa realmente fazer um estudo para que você consiga um melhor resultado. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal clicando no sininho para que você não perca nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e valeu!